Bom dia, meu amigo. Que prazer mais uma vez me dirigir a você através desse vídeo. A lição de hoje falará do pior inimigo do homem, a morte. Não sabemos muita coisa em relação ao futuro. Quando se trata do dia de amanhã, não temos muitas certezas. Aliás, multiplicam-se as dúvidas. Mas uma certeza nós temos. Se Jesus não vier antes, todos nós morreremos. Que triste realidade para o homem, não é? Justamente para nós que gostamos tanto de viver, com raras exceções, todos nós lutamos pela vida. A morte é uma intrusa no plano de Deus. Nunca deveríamos ter conhecido. Tome aí a sua lição e acompanhe comigo o tema de hoje: morte por meio do pecado. Observe o texto de hoje, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que triste destino para nós que nascemos depois de Adão, você não acha? Precisamos entender isso melhor. Como o pecado de um homem, de um só homem, pode afetar a bilhões de pessoas, ou trilhões, Deus sabe quantos? Como? Vamos entender. É-nos dito que o Criador, assim que acabou de criar Adão e Eva, lhes disse, acompanhe essas palavras em Gênesis 2, versículos 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, o que você acha? A ordem foi clara? Alguém até poderia dizer, que dramático! É somente um fruto. O que há de mais em comer um fruto? Amigo, a questão aqui não é comer um fruto ou não. A questão é a quem o ser humano devotaria a sua lealdade. Ao Criador ou a outro alguém? Você já conhece a história e sabe que a serpente teve um diálogo com Eva e lhe sugeriu algo tremendamente perigoso. Veja lá em Gênesis 3, versículo 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É certo que não morrereis, a serpente disse. O que ela quis dizer com essas palavras? Ora, amigo, está claro. Deus havia dito que eles morreriam se comessem do fruto. Ela estava dizendo, a serpente estava dizendo que Deus falta com a verdade. Sendo assim, ele não é digno de confiança. Em outras palavras, ela disse, não acredite nele. E aí? Você continua achando que era somente comer de um simples fruto? Tem algo mais ainda. A serpente continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. Ser como Deus é estar insatisfeito com o que se é. Era como se dissesse, o Senhor poderia me ter feito melhor. A serpente insinua que Deus os estava privando de algo melhor. Sendo assim, Deus não é de todo bondoso e, consequentemente, não é digno de ser obedecido. Percebeu o que estava por detrás? Lembre-se, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia do ataque do diabo e como ele tentaria implantar a rebelião no coração de nossos primeiros pais. Sendo assim, lhe disse antecipadamente, certamente morrereis. A triste notícia é que eles caíram, pecaram e com o pecado mergulhou toda a sua descendência em ruína e morte. Veja a descrição bíblica, Gênesis 5, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Preste atenção na expressão, gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Isso lhe diz alguma coisa? Nos é dito que Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, depois do pecado, Adão gera um filho segundo a sua imagem e a sua semelhança.
somos feitos segundo a semelhança e a imagem de Adão depois da queda, irmãos. É por isso que somos tão resistentes às coisas espirituais. É por isso que somos tão voltados para as coisas desse mundo, os prazeres da carne, as cobiças e tantas outras coisas ruins. Herdamos tudo isso. Voltemos ao texto de hoje, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que Paulo não diz que herdamos a culpa do pecado de Adão. Ele não diz isso. Ele diz que a morte entrou no mundo por Adão e que todos morreram porque todos pecaram. É claro, cada um com a sua culpa. O fato é que herdamos a natureza pecaminosa, isso sim, mas a culpa não. Veja o que Davi disse em Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você percebe o quanto o pecado é danoso? Quem nos livrará dessa terrível condição? Mas graças a Deus por Jesus, não é? Ele é o nosso remédio. Jesus atravessou os portais da sepultura e rompeu seus laços. Veja o que ele disse lá em Apocalipse 1, verso 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Tive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, amigos. Louvado para sempre seja o seu nome. Ele tem as chaves da morte e da sepultura. Sendo assim, o inimigo não pode mais segurar as suas vítimas na sepultura. Coloque essa mensagem no seu coração. Saia para os seus afazeres desse dia feliz por saber que Jesus já lhe garantiu a vitória. E que o Senhor te abençoe.